Hoje a gente vai falar sobre compatibilidade astral com peixes. Fala galera, tudo bem? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Victor e esse é o canal Dicas do Urso. Hoje a gente vai falar sobre a compatibilidade de peixes com os outros signos do zodíaco. O que eu fiz foi separar todos os signos do zodíaco em 3 grupos. O grupo que eu tentaria namorar sem hesitar, um grupo que talvez eu tentaria e um que jamais eu tentaria namorar, porque assim, não funciona comigo. É claro que pra ficar não vale essa regra, né? Vale qualquer um do zodíaco, né? Mas pra relacionamento é o que eu vou comentar hoje. Antes de começar, é muito importante. Pra quem acredita em astrologia, sabe que não é só o signo solar que define a pessoa. O resto do mapa também diz muito que pode ser que a pessoa tenha um signo solar e que o resto do mapa dela seja tanto outro signo que as características acabam se sobrepondo. Mas aqui eu vou falar só sobre o signo solar. Vamos começar com esse primeiro grupo que eu namoraria sem hesitar. Eu separei 3 signos para esse primeiro grupo. O primeiro signo que eu escolhi, Aquário. Eu sei, é um pouquinho diferente do que a gente espera, né? Porque aquarianos são muito festeiros, gostam muito de sair, curtir com os amigos, mas os aquarianos normalmente são pessoas que demoram para se apaixonar, mas quando eles se apaixonam de verdade. Aquarianos têm um coração muito bom, são pessoas que valem muito a pena tentar o relacionamento. É lógico que se eles não tiverem na vibe de namoro, se eles tiverem na vibe de curtição, aí é bebedeira todos os dias. Mas é um signo que de fato eu tentaria, porque eu inclusive já tive um relacionamento com Aquário, sei um pouquinho como funciona. O segundo signo que eu escolhi para esse grupo, que eu tentaria sem pensar muito, Virgem. Sim, Virgem é o complemento de peixes, né? Então assim, o que falta em um tem no outro e vice-versa. E eu também já tive um relacionamento com Virgem. De fato, como eu já comentei, depende do resto do mapa, né? Não é só o signo solar. Os virginianos são muito pé no chão, né? O que pode ser um pouco o contrapeso com peixes, que normalmente fica muito, né, no céu, sonhando e tudo mais, né? Então isso pode trazer um certo equilíbrio. O terceiro signo que eu escolhi tem alguns defeitinhos, sim, que são muito teimosos, né? E às vezes são muito preguiçosos, mas eu escolhi o signo de Touro. Touro por quê? Porque normalmente eles investem no relacionamento, eles insistem um pouco mais, eles querem fazer aquilo dar certo e isso acaba ajudando bastante, porque peixe às vezes quer se esquivar, né? E isso acaba trazendo peixe para um relacionamento que pode dar certo, né? Eles têm um lado da teimosia, um pouco da preguiça, que às vezes, né, atrapalha um pouquinho, mas eu acho que dá para dosar e dá para equilibrar. Então os 3 signos que eu escolhi foram esses. Já no segundo grupo, são signos que eu pensaria um pouquinho melhor antes de tentar, exatamente pelo que eu já conheço. O primeiro signo desse segundo grupo, Libra. Sim, meu melhor amigo é libriano, minha mãe e minha irmã são de Libra, então eu já conheço bem. E Libra tem um lado bom, né, que é o lado do equilíbrio, o lado de valorizar a beleza e tudo mais, mas librianos normalmente são conhecidos por terem vários contatinhos ao mesmo tempo. Ou eles estão com vários contatinhos ou eles não estão com nenhum. Então assim, não sei se funciona muito bem comigo por esse lado. Mas é um signo que eu tentaria namorar sim, porque eu acho que assim, que tem mais benefícios do que malefícios. Embora assim, rolou traição, acabou, não tem como mais. O segundo signo é um signo que eu nunca namorei, que é o signo de Câncer. Bom, os cancerianos são muito emotivos, né? Gostam muito de valorizar a família e isso pode combinar muito com peixes, que normalmente quer uma estabilidade, que é uma coisa mais séria. Por outro lado, eles costumam ser muito brincalhões. Eu particularmente não gosto muito dessa coisa de, sabe, brincadeira demais o tempo todo. Não cola muito comigo. Então assim, talvez eu tentaria, mas precisaria ver se funcionaria no começo ou não. O próximo signo é o signo de Peixes. Peixes talvez eu tentaria. Isso por quê? Porque eu sei que peixes tem um lado muito bom, tem um lado muito ruim, né? Então assim, essas duas coisas, elas podem dar conflito, né? Se os dois estão no momento ruim ou se os dois estão no momento bom, pode ser que no momento bom tudo certo, né? Mas no momento ruim pode dar muito conflito. E peixes também tem personalidade muito forte para as coisas. Então se as opiniões divergem muito, acaba que isso pode não dar match. Mas por outro lado, como é um amorzinho, como é para casar, como é para ser feliz, para construir família, pode ser que funcione. Então, dependendo da pessoa, tentaria peixe sim. Os próximos 2 signos que eu escolhi, eles estão meio que no limbo, sabe? Entre talvez eu tentaria e não tentaria. Por já conhecer, por já ter namorado, né? Mas assim como eu vejo muitas coisas ruins, eu vejo muitas coisas que deram certo. O primeiro deles é Escorpião. Escorpião que, tipo assim, tem um lado bom de, tipo assim, de ter muita compatibilidade em algumas coisas, em planejamentos, em ideais, em coisas que os dois querem. Às vezes isso dá um match. Por outro lado, o Escorpião costuma ser muito egoísta e ter muito latente aquela parte da vingança, né? Qualquer coisinha já quer vingar, então isso com peixes não funciona muito bem. O outro signo que está aqui no limbo é Capricórnio. Por que Capricórnio está aqui? Porque também
os planos, os planejamentos, ideais, essas coisas dão certo, porém Capricórnio é muito frio, né? É um coração de gelo. Dizem que Capricórnio costuma demonstrar o seu amor, o seu interesse de outras formas. E isso não funciona muito com peixes que gostam um pouco do romantismo, da atenção, do cuidado, de surpresas e tudo mais, né? Então por isso que esses dois estão meio que aqui no limbo. Antes de chegar no terceiro grupo, então, eu vou pedir, olha, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se é a sua primeira vez, para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente conseguir crescer. Vamos falar então quem é esse terceiro grupo aí que eu jamais tentaria. Já deu pra perceber quais são eles, né? Primeiro, Leão. Leão não dá comigo, gente. Não tem como. E assim, Leão é muito aquela ideia do narcisista, né? Tipo assim, é muito ele faz, ele pode, ele acontece. Mas assim, não funciona muito comigo porque o leonino tem muito de ficar olhando muito pra ele e pouco pro resto, né? E isso não funciona muito com peixes. Segundo signo, Áries. Os arianos são muito complicados, né, gente? Tipo assim, se você é de Áries, desculpa, mas assim, adoro uma encrenca, adoro uma confusão. E assim, eu tô prezando hoje mais por calma, tranquilidade e poucas tretas, entendeu? Já cacei muitas, às vezes eu caço algumas. Mas assim, os arianos são muito de, tipo assim, caçar confusão num momento que não cola. Então os arianos, pra mim, não dá, não cola, não funciona muito bem, não. Os dois últimos signos do zodíaco que eu não tentaria. Primeiro, Gêmeos. Ai, gente, não. Gêmeos pra relacionamento. Gêmeos já é conhecido por ser duas caras, né, gente? E assim, à medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo que eles têm esses dois lados, entendeu? De tipo assim, de às vezes estar onde mais lhe convém. E isso não funciona muito comigo. Ou está com você ou não está. Esse negócio de estar na hora que convém, não cola. Então, Gêmeos. Não tentaria relacionamento. O último que eu não tentaria relacionamento, embora é um dos signos que eu mais gosto, assim, como amizade, é Sagitário. Isso porque Sagitário tem muito desse lado do humor, da brincadeira, do não sei o quê. E, tipo assim, isso o tempo todo, às vezes eu não sou muito fã. Pra amizade são as melhores pessoas, pra sair, pra curtir, pra fazerem as coisas. Mas assim, eles têm um lado muito da brincadeira, do que às vezes pra mim, dentro do relacionamento, eu não gosto disso muito, sabe, o tempo todo. Bom, a gente já trouxe um pouquinho aí dos signos que eu namoraria ou não, né? É claro que, como eu disse pra vocês, tudo depende do resto do mapa, depende de muitos outros fatores, então não dá pra avaliar só com isso, mas é um pouquinho do que eu penso, sabe? Às vezes você já conhece, às vezes não vale a pena você se meter em história que você sabe que não vai funcionar, que não vai dar certo, né? Se as pessoas têm essas características principais tão fortes, talvez não funcione muito bem comigo. Funciona com outras pessoas, com outros signos, mas comigo normalmente não funciona muito não, tá certo? Um abraço pra todo mundo, se cuidem, contem aqui qual é o signo de vocês e também me contem qual é a compatibilidade que vocês costumam ter ou não com peixes, tá certo? Um abraço pra todo mundo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.